Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham também pelas redes sociais. Nós temos hoje, essa leitura do profeta Isaías, algo um pouco difícil assim de como nós podemos assimilar isso. Mas de uma forma geral, aqui diz o seguinte: que os assírios invadiram o reino de Israel do Norte como instrumento de Deus de castigo. Mas acabaram que os assírios se acharam os caras, quiseram matar, acabar com todas as fronteiras, né? Por isso que ele fala que o instrumento se voltou contra quem o porta. E que Deus agora o castigará. Então nós temos aqui essa interface. Nós, filhos de Deus, podemos ser castigados por governos que perseguem, que querem contra a moral, né? Querem leis contra a moral, contra a família, contra a vida, como está acontecendo hoje. Mas também eles serão castigados, muito castigados, assim como nós sofreremos o castigo. E os justos? E os justos cristãos? Os justos cristãos vivem o castigo junto e oferecem aquilo em expiação dos pecados daqueles que ainda não se converteram. Então nós temos que já estar preparados, né? Para que tenhamos essa capacidade de viver durante as provações e castigo uma perseverança com Deus e ao mesmo tempo oferecer as consequências desse castigo. Que qualquer um de nós que é justo, que já tem uma vida íntima com Deus, que vive uma vida de caridade, ajuda a igreja, mas que vai acabar sofrendo consequências desse castigo. Mas essas pessoas que agem de uma forma anticristã acabarão pagando fortemente por isso, né? Então nós temos que entender um pouco essa dinâmica, né? Porque imagina, se dentre os cristãos temos a tendência ao orgulho, à soberba, imagina um instrumento de castigo como os assírios. Por isso que ele diz aqui: por acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador? O instrumento em detrimento, né? Claro que se você dá poder de castigo a alguém que nem convertido é, a chance de ensoberbecer e de fazer algo que ultrapassa aquilo que Deus queria é muito grande, já que nós mesmos podemos fazer isso. Mesmo estando na igreja, nós muitas vezes erramos, né? Decidimos coisas que são contra a vontade de Deus. E outra coisa também que nós temos que aprofundar, que não é tão simples de entender, é o Evangelho. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A sabedoria do alto, a sabedoria, só é possível ao humilde. Quem não é humilde não tem sabedoria. Agora, uma coisa que às vezes a gente fica com dificuldade de entender é, por exemplo, as pessoas os teólogos, os biblistas. Existem padres até, ou leigos, que estudam a Bíblia há décadas. Assim como tinham os fariseus na época que decoravam todos os versículos da Bíblia. E mesmo assim condenavam o Messias, que eles esperavam de acordo com as Escrituras. Hoje também nós temos padres, leigos, que sabem a Bíblia em hebraico, em grego, latim, né? Sabe a cultura, sabe tudo. Mas não são santos. Aliás, estão longe de ser santos. Muitos riem do magistério da igreja
porque o único intérprete autêntico das Sagradas Escrituras é o magistério. O único que tem autoridade. Como eu já expliquei antes, como as Sagradas Escrituras fossem inspiradas quando forem escritas, é claro, é óbvio, que necessitaria de um órgão, uma instituição inspirada para interpretar o que foi inspirado. Porque senão vira um livro humano. E muitos desses padres, leigos, que estudaram, que sabem a Bíblia de trás para frente, acabam se voltando contra a igreja, rindo com as interpretações da igreja. Porque o magistério é muito humilde, ao contrário dessas pessoas. O magistério raramente entra para corrigir. Ele só entra quando a coisa está feia mesmo, né? Aí ele entra para dizer, isso não. Por exemplo, dizer que Jesus não fez multiplicação dos pães. Foi só um milagre da partilha. Então pega aí 5 pães e 2 peixes e alimenta. Vai cortando pedacinhos para alimentar 5.000 pessoas, né? Vamos ver se vai dar certo. Se não tiver um milagre. Então, em vários aspectos, o magistério entra e interfere. Mas, na maioria das vezes, o magistério dá um certo espaço para que haja estudos. O que não pode um biblista teólogo é declarar algo que o magistério ainda não declarou. Ele deve avisar o magistério o resultado do estudo dele, esperar a resposta do magistério, que pode ser demorada, coisa que eles não têm paciência. Por quê? Porque a soberba diz para ele, não, você descobriu algo novo. Você é a última bolacha, como é que é? Do pacote. Era você que a igreja esperou. Nós temos a tendência. Então, existem pessoas também teólogas, que sabem a teologia moral, a moral católica todinha, mas são uma porta. Não sabem se relacionar com um ser humano. Estudam dia e noite. E a gente vê na história, São Francisco de Assis, no início, não queria que os irmãos estudassem. Né? Depois, com o tempo, até Santo Antônio influenciou muito, porque Santo Antônio já veio dos agostinianos com teologia e filosofia. Mas ele temia que se os irmãos estudassem, ficassem soberbos. Então, aqui, padre, então não é bom estudar. O que vocês acham? São Francisco mudou de ideia. Na época de São Francisco também, existia uma outra ordem mendicante, dominicanos, que são domingos, que inclusive eram inquisitores. São Domingo era inquisitor. Quem acha que inquisição é só coisa ruim, o santo era inquisitor. Inquisição não é uma coisa em si ruim, né? O que fizeram com ela. E São Domingos era um que estudava muito, todos os dominicanos estudavam muito, né? E depois, na Idade Média, aí, no século XIII, as duas congregações mais fortes nas universidades eram os dominicanos e depois os franciscanos. Bem, então, estudar o catecismo, ler a Bíblia, é importante. O que nós temos que entender com o estudo diante dessa fala? Qual é a chave? Né? O irmão está tentando me ensinar a cantar, mas ontem ele desistiu. Na primeira tentativa, ele disse, não, vamos dormir. Já está muito tarde. Mas a música da Adriana é qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do coração, né? Qual é? É que você, antes de estudar, você tem que estar prostrado diante do Senhor, com toda a humildade, e entender que Deus vai usar o estudo para te ensinar. Você não vai entender Deus pelo estudo, o caminho não é esse. Eu lembro de uma fala bonita, de um que me deu aula de catequese, existe um abismo enorme entre nós e Deus. Todas as vezes que você busca aproximar-se de Deus com as suas próprias forças e capacidades, você cai no abismo.
né? O abismo da soberba. Mas, quando você se ajoelha antes do abismo, requerendo o conhecimento de Deus, Ele, porque te ama, vem até você. Os humildes atraem Deus. Uma outra coisa que os pequeninos aprendem. Mesmo que eu seja doutor em várias áreas da igreja, uma pessoa analfabeta pode me ensinar coisas de Deus? Muito! Eu tenho que estar atento. Por quê? Porque a verdade divina é infinita. Todo mundo contempla ela. E uma pessoa analfabeta humilde tem um coração tão aberto que Deus pode infundir a sabedoria. Né? Ou pode me dar uma palavra de correção. O senhor não está certo nisso? Eu sou doutor em 3 áreas de como você me diz isso. Quem é você? Aí é o perigo, né? Por isso que nós temos que o tempo inteiro vigiar nosso interior. Se nós estamos achando que somos os capazes, em todos os níveis, né? Pastorais, não, eu que sei esse assunto, todos dependem de mim. Tem pessoas que inclusive não ensinam as outras para que sempre, né, dependa. Esse era um problema que eu vi em algumas paróquias, por isso que quando eu cheguei, eu já, por exemplo, com as chaves. Quem tinha a chave da sacristia, geralmente era uma pessoa na igreja, a chave da igreja. Aí você tem que ir lá, por favor, abra a igreja, abra a sacristia, nós queremos rezar. Falou com o padre? Não. Por favor. Hoje quase todo mundo tem chave, né? Justamente para não ter essa... Isso é a tendência humana. Pessoas que têm capacidade, por que você não ensina o outro na igreja? Por que você não partilha para quando você não estiver, o outro possa fazer? Então nós temos que o tempo inteiro vigiar dentro do nosso coração como é que está essa questão da soberba. Às vezes Deus foi muito generoso com você, te deu vários talentos, mas isso pode ser a sua perdição, se você não usar com humildade. Porque só os pequeninos entram. Só os pequeninos entram. Não tem jeito. Por isso que vem as provações, os castigos, né? Para que nós também, se nós não naturalmente investigamos nosso interior e buscamos mudar, vem um castiguinho de fora, como aconteceu em Isaías. Uma humilhação, um desprezo, um fracasso. Não que Deus é mau, mas para que eu veja quem sou eu. Nada sem Ele. Nada sem Ele. Nós não somos nada. Isso, na verdade, no final das contas, tira o peso das minhas costas. Imagina se a salvação de vocês dependesse absolutamente de mim. Vocês acham que eu ia aguentar isso? Nunca. Isso é um peso muito pesado. Aqui entra o mistério, por isso que eu falo que não é tão fácil de entender. Deus quer precisar de mim? Não precisaria. Quer precisar. Como instrumento de salvação. E se eu deixar o sacerdócio, muitas almas se perdem. Mas ao mesmo tempo, quem salva é Ele. Se eu falar uma besteira aqui na homilia, chegar lá em casa, e alguém mandar uma mensagem, padre, o que o senhor falou na homilia está errado. Não é isso que a igreja pensa. Se eu fosse absolutamente o responsável, eu ia falar, meu Deus, muitos vão se perder. Como eu não sou, eu posso chegar na capela, ajoelhar e falar, Senhor, o senhor me conhece, eu não fiz aquilo, achei que estava falando certo, mas eu peço que mesmo falando aquilo, o senhor converta mais gente. E Ele pode converter. O peso não está nas minhas costas só. O peso está nele. Como o jovem rico. Para os homens é impossível. Para Deus, nada é impossível, né?
Então, essa fala do Evangelho, ela confunde a gente um pouco, porque Deus quer precisar de cada um, sim. Deus quer precisar dos seus talentos, mas nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. O fruto final é Ele que faz. E isso depende da nossa santidade. E isso depende de quanto nós somos pequenos. Então, fica a dica, quando vocês forem no final do dia meditar sobre como que foi, onde está o seu coração, veja se o seu coração está enchendo de soberba porque alguém te elogiou, né? A música me ajuda, né? Porque a música, quando eu canto um pouquinho, os meninos começam a rir, abaixa a cabeça, sofro bullying, né? Mas isso ajuda, me ajuda. Se eu cantasse tão bonito como o Frei Gilson, pode ser que eu ficasse mais soberbo, né? Então tem coisas também que às vezes você pode ter um talento para uma coisa e outra coisa te humilha. Isso é bom. O importante é que nós todos, carreguemos isso aqui escrito na carne. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue do meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho quiser. E o Filho só quer revelar o Pai aos pequeninos. Que Nossa Senhora, que foi tão pequenina na sua história, nos ensine a cada vez mais. Por mais talentos que tenhamos, por mais estudos que tenhamos, sejamos mais humildes e serviçais. Assim seja. Amém.